da doutora Raquel Pérez, que utiliza no tratamento com seus pacientes a reeducação alimentar através de alimentos orgânicos. E para conhecer esse tratamento, marquei uma consulta. Ilka, Olá! vamos lá? Tudo bem, Raquel? Tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vinda. Obrigada. Doutora Raquel, hoje a consulta é comigo. E me explica esse interesse pelos alimentos orgânicos. Então, na verdade, assim, faz parte da minha história, né? Porque há uns bons anos atrás eu optei por fazer uma cirurgia bariátrica, eu estava extremamente obesa, muito obesa. E naquela época eu, na verdade, não tinha contato com a nutrição, então foi a única opção que eu encontrei. E aí eu fiz a cirurgia, que é uma cirurgia difícil, né? Uma cirurgia que você tem um processo de adaptação que é bem complicado. Porque ela é bem agressiva, né? Ela é. Bem agressiva. Ela é uma técnica agressiva, porém ela é uma técnica eficaz se você entender que aquilo é o início do tratamento e não o término do tratamento. Entendi. Tá? Entendi. Então, assim, necessita de muita terapia, muitas vezes uso de medicamentos psiquiátricos, porque você está operando o teu estômago, né? Certo. Mas a mente, os hábitos tendem a continuar os mesmos. E aí a minha sorte foi que eu descobri a nutrição no meio de tudo isso, né? Eu descobri a nutrição e assim, até um dia desses atrás me perguntaram pra mim, como que é a nutrição pra mim? Eu falei assim, você conhece o átomo? Tá bom. Então a nutrição pra mim é como o átomo no meu corpo. Ela tá em cada partícula do meu corpo. Eu amo a nutrição. E sou extremamente grata a esse conhecimento todo que eu obtive porque me proporcionou uma mudança de vida. Então hoje tudo que eu fiz, que me ajudou a me manter, sabe, nesse peso, com uma vida saudável, essa mudança de vida que eu tive. Porque é uma mudança, né? Você sai de um cenário que não é adequado, porque assim, é o excesso, né? Tudo que é excesso não faz bem. Vamos lá, né? Vamos ser bem realistas. Aí você sai para um cenário, como você falou, através da cirurgia que você começa um novo momento da sua vida. É o primeiro passo. Mas que se você não se conscientizar, você vai voltar tudo de novo. E aí, assim, como que funciona esse tratamento? Assim, você tem essa experiência de vida, que aí você começa a ter, então, esse olhar, e aí, pelo que eu tô entendendo, você começa a realmente se reeducar, a primeira de tudo. Então, você tem essa reeducação alimentar. E aí, como que você passa isso hoje na sua vida profissional, né, para os seus pacientes, para convencê-los, né, porque para você entendo que tenha sido bastante difícil. E hoje você sente isso que é bacana, porque você passa a sua experiência para eles. Sim. Então, na verdade assim, as grandes mudanças, elas têm que acontecer de forma, no seu ritmo de vida, mas assim, é lenta as mudanças que ocorrem. Comigo aconteceu um pouco mais rápido, porque assim, eu operei e eu percebi assim, ou eu mudo, ou eu vou ficar doente e vou voltar a ser a pessoa obesa que eu era. E eu não queria mais isso pra mim. Eu sabia dos transtornos alimentares que eu tinha, eu enfrentei alguns transtornos alimentares depois da cirurgia e eu sabia que eu não queria mais nada disso pra mim. Então eu comecei o quê? Eu comecei a olhar a natureza, a olhar os alimentos de uma forma diferente. Que a natureza é tão rica, né, Raquel? Rica e linda, né? Traz tudo pra gente que a gente precisa. O problema é que o homem destruiu muito, né? Destruiu ganância e uma série de coisas. Mas eu acho assim que esse novo estilo de vida que eu adquiri tem a ver com a alimentação, uma alimentação orgânica, um alimento natural, manipulado por mim mesma, esse prazer de ir para a cozinha e fazer meu próprio alimento, é isso que eu levo muito para o paciente. Você faz os seus alimentos? Sim, sim. Porque inclusive tem muitos estudos científicos falando da importância da construção desse próprio alimento por você. Entendi. Né? Então eu acho que isso daí é uma coisa fantástica. Depois entra outra questão, o exercício físico é fundamental. Concordo. O exercício físico é fundamental, até na pós-graduação a gente estava com um especialista falando sobre câncer e ele trouxe os últimos estudos científicos falando de como o esporte, o exercício físico é importante inclusive para o paciente oncológico, não só para se evitar o câncer, mas para o próprio paciente oncológico. Porque o organismo ele é uma máquina, né? É uma máquina, pelo menos eu sempre tenho esse olhar.
O organismo ele tem que estar em constante movimento. Se você para ou se você não ingere coisas boas, é que nem um carro. Começou a não tratar ele bem, ele vai parar. E o organismo é igual. Sim, a mesma coisa. Então, assim, no exercício eu me encontrei de diversas formas, né? Eu faço funcional, eu faço Muay Thai. E funcional, na verdade, eu faço porque eu preciso, porque entra naquela questão de puxar ferro, que é uma coisa que você faz porque você sabe que você tem que driblar a questão da sarcopenia, que é a perda da fibra, né, que a gente vai perdendo com o decorrer da vida, tudo. Mas assim, o Muay Thai, nossa, é uma lutadora. Eu amo. É uma lutadora, gente, eu nem vou brigar com ela. Nem vou brigar com ela. Eu amo. E assim, eu tento levar tudo isso para o paciente porque assim, você sabe que as pessoas são imediatistas, Sim. Você sabe que as pessoas se esquecem, quando elas sentam aqui, elas se esquecem que para elas chegarem até aquele ponto que elas estão, foram anos. Sim. Né? E elas querem tudo para ontem, mas elas se esquecem que foram muitos anos. Que é aquele famoso, né? Tá chegando o verão, todo mundo, tá chegando o verão, quero ficar com o corpo. Magérrima. E que assim, o físico, ele é o espelho do que você come. E a partir do momento que você fica num efeito sanfona, isso vai te fazer mal, né? Ou seja, por que não ter esse processo sustentável, né? Sim. Que é isso que é importante, né, Raquel? Sim, sim. Eu tento, assim, de diversas formas introduzir na vida do paciente os alimentos saudáveis. Eu não tiro nada. Você é vegana? Não, eu não sou vegana. Você não tem a não minha sou vegana, não. Tá. Quem sabe até um dia eu me torne. Entendi. Porque assim, eu acho que é uma coisa assim super legal. Eu gosto. Sim. Mas no momento eu não sou. E nem com os pacientes você não vai pra essa linha. Você é muito radical com os pacientes? Eu respeito a individualidade de cada paciente. Tá. Então, por exemplo, eu faço recordatório, né, de tudo que ele comeu. Eu aplico o diário alimentar. Então, no diário alimentar, esse que eu utilizo é o da cognitivo comportamental, que ele não me dá só o que o paciente comeu na semana, ele me dá também qual foi o relacionamento dele com o alimento naqueles dias. Então eu pergunto, o que você sentiu, como você está se sentindo antes de comer? Entendi. E qual é o teu grau de saciedade após comer? Isso é importante para mim, porque eu estou rastreando o relacionamento que esse paciente tem com a comida. Você entendeu? Então hoje em dia a gente está numa sociedade que as pessoas têm uma infinidade de transtornos psiquiátricos, né? Eu, como tenho transtorno alimentar, eu estou sempre respeitando no paciente aquilo que ele traz de vida, de hábito alimentar, eu respeito assim ao extremo. Então o paciente que entra aqui você não vai tirar e vai falar, olha, a partir de agora é esse não, porque não o seu funciona cardápio. isso. Se funcionasse, nós teríamos resolvido o problema da obesidade no mundo. Não resolvemos. Verdade. Então a gente sabe que o que tem que mudar. Eu uso técnicas meditativas no consultório. E as técnicas meditativas, para mim, de tudo que eu descobri, foi a coisa máxima que eu descobri até hoje. Por quê? Um dia eu estava no grupo e eles estavam aplicando a técnica e eu lembro que tinha um cookie lá, que era um cookie que eu amava, eu idolatrava aquele cookie. Ficava sonhando, quero comer aquele cookie e tal. E assim, a primeira técnica, você come um cookie, mas com a técnica, né? Que é um pouco diferente da forma que a gente está acostumado a comer, sem perceber nada, no piloto automático. Na compulsividade, né? Você come porque você tem que comer, mas sem perceber aquele alimento. Mas com a técnica você come percebendo cada detalhe, cada mordida, o cheiro, como que tá visível você aquele aprende alimento, a sentir o alimento. Sim, porque você aprende a ter prazer nas pequenas coisas. Legal. Porque a meditação, e eu falo porque eu pratico meditação, enfim, ela tira a sua ansiedade, né? Sim. Então ela faz você olhar pra você, você começa a enxergar, a entender o seu corpo, o seu organismo. Sim. Então a meditação realmente ela é muito importante, né? E quem tem um transtorno, sofre do transtorno, é muito importante ir pra meditação. Muito. E eu sei que eu fui comer esse cookie, aí coloquei o primeiro cookie na boca, fui fazer a técnica e tal. Falei, gente, isso é horrível. Eu como isso há 10 anos, isso é horrível. Como que eu posso ter comido isso há 10 anos? O pior é que não comia um, comia vários.
Então, assim, é uma coisa tão fantástica. Eu vim descobrindo, assim, gatilhos na minha vida que me levavam a fazer coisas que eu não queria. Entendi. Que nem eu sempre falo para o paciente. Você chegou em casa, você está triste. Você pode comer um doce? Pode. Mas que é automático. Já vai automático. É uma loucura, né, gente? Mas se você for comer o doce, você tem que comer de forma que até o seu dedão do pé saiba. Agora a Raquel está comendo doce com prazer intenso. Entendi. Isso que a gente precisa, nos dá a oportunidade do nosso corpo ter prazer nas coisas. Mas você pode também não comer o doce. Você Sim. pode pegar o doce e levar para alguém, alguma pessoa que tá doente, tá triste. Ou você também repensar e falar, tá, isso vai me satisfazer agora, porque tem isso, né? Exato. Você tá lá na ansiedade e tal, eu vou comer o que me satisfaz agora, o que é gostoso, que, enfim, o doce faz né, tirar essa satisfação. Sim. Mas você tem que pensar assim, mas e depois? Né? Será que não é melhor eu pensar em algo que é gostoso, que eu posso juntar o que é gostoso, mas também o que vai me fazer bem internamente e não provisoriamente, né? Pra me dar aquela satisfação, mas depois eu vou ficar com culpa. Você não tem que comer com culpa, você tem que comer bem. Exatamente, né? Por isso que eu não faço restrição. A restrição gera a compulsão. Entendi. O que eu faço? Eu mostro para os pacientes que você pode comer o doce, mas você pode encontrar outras formas de ter prazer e alegria na vida. Por exemplo, andar de bicicleta e sentir o vento batendo no rosto. Andar de skate. Ir no shopping, sentar, igual eu já fiz várias vezes, e não gastar nenhum real. Ver gente. Fazer uma caminhada e ouvir o barulho dos pássaros. Uhum. Gente, eu faço isso, gente. Eu caminho, eu corro, mas eu adoro de manhãzinha, porque eu sou do dia, ouvir o barulhinho dos pássaros. É fantástico. É fantástico. É da natureza, isso. né? Então eu acho que hoje em dia na nossa sociedade existe uma série de problemas como depressão, né? Outros tipos de transtornos, porque as pessoas esqueceram a magia da vida. O simples. Estar vivo. O simples. Você tá vivo é uma coisa maravilhosa, é uma dádiva. É o que eu falo, as melhores coisas da vida estão nas coisas mais simples. Exato. E aí, você, que eu já fiquei sabendo, você, para todos os seus pacientes, você oferece um chazinho, tem pãozinho, gente, eu quero entender melhor. Aliás, tem um chazinho aqui que, olha, já experimentei, agora eu vou começar a experimentar e ela vai voltar um pouco. Me conta, como é isso? Então, eu acho assim, é uma oportunidade que eu tenho de levar para o paciente de uma forma amorosa um novo alimento, introduzir na vida dele. Teve pacientes que sentaram aqui, exatamente onde você está, e falaram, olha, se você for me levar para a cozinha, me dar receita, você já me avisa porque eu vou levantar e vou embora. Ah, meu Deus! Daí um pouco, eu mando, toda vez que o paciente vem na consulta, eu mando uma quantidade muito grande de receitas por e-mail para ele. Receitas e orientações. Para que ele tenha esse prazer de construir seu próprio alimento. O paciente, depois de um tempo, que falou que não ia, eu fiz um muffin integral, olha a receitinha, me manda pelo WhatsApp. Que bacana. Então assim, você... Porque você começa a despertar o interesse. Exatamente. Você começa a despertar o interesse. Porque... E aí, assim, por exemplo, esse despertar o interesse. Por exemplo, a pessoa chega aqui e você oferece o chá. Como esse chá, se você fala pra pessoa o que é... Explico. Você explica ou você deixa ela experimentar pra ela já sentir como que funciona? Eu deixo ela livre. Tá. Se ela pergunta, eu explico pra ela em detalhes o que é. Que nem, por exemplo, isso daqui que você tá tomando é o kombucha. Tá, o que seria o kombucha? Então, o kombucha na Gente, verdade eu é tô um tomando... probiótico. Tá bom, viu? É um probiótico natural. É o que eu tô gostando. Eu tô gostando, mas não é todo mundo que eu já fiquei sabendo que gosta. Vamos lá, por que as pessoas não gostam tanto? Então, as pessoas têm dificuldade com o novo, né? Existe um momento, um período de adaptação, né? Então, por exemplo, o kombucha, eu costumo dar kombucha para os pacientes, mas assim, para eles poderem ter na casa deles. Então, o Scooby, né, que é a mãe que desenvolve o kombucha, quando o meu tá com bastante lá, eu dou para os pacientes kefir, todos os meus pacientes têm, que é o do leite, né, da fermentação do leite, onde a lactose praticamente fica isenta, e ela tem as cepas probióticas que beneficiam
o funcionamento intestinal, o equilíbrio das bactérias, das colônias do intestino e tudo mais. Então assim, eu vejo isso como uma oportunidade de inserir na vida do paciente uma alimentação diferente. Que nem o paciente sai daqui e fala, mas você não vai me tirar isso? Não, porque não funciona, não é esse o segredo da coisa. O segredo da coisa é a pessoa entender, poxa, eu experimentei um pão integral, não, eu experimentei um pão com semolina integral e eu gostei. Poxa, quantas vezes por semana será que eu posso construir meu próprio pão e posso comer esse pão? Poxa, olha, a doutora Raquel falou assim que é interessante para mim consumir ovo no café da manhã. Que eu posso tomar um suco verde. Que eu posso comer amendoim no café da manhã. Você entende? Então, assim, o paciente entender que existem outros alimentos que vão dar intenso prazer e que vão fazer maravilhas dentro dele, entendeu? Juntamente com o estilo de vida. Porque e que é um processo gradativo. Exatamente. Não é um processo radical como a gente citou aí anteriormente. Não. Então, ele vai conhecendo, ele vai cada vez... Até porque, como você falou, tem muitos pacientes que têm a intolerância por ser um alimento orgânico, por ter esse preconceito, mas também por falta de conhecimento, Sim. né, Raquel? Que assim, por não conhecer, não quer experimentar. Então, isso dificulta bastante. Aí, a partir do momento que ele percebe que não tem esse radical, né? Assim, nossa, vai mudar totalmente o meu cardápio. Ele começa a saborear algo que ele desconhecia e que ele vê que também é bom, né? Que pode substituir algo que não é tão Sim. bom. E eu acho que esse processo, por ser gradativo, as pessoas vão se conscientizando cada vez mais e vai despertando esse interesse, como você falou, da pessoa ir lá fazer o seu alimento e, consequentemente, vai passando isso para outras pessoas, Sim. né? E esse pãozinho? Então, esse pãozinho, na verdade, é um pãozinho, eu não trouxe uma coisa assim muito radical, porque assim, eu considero que o nutricionista ele tem que ser uma ponte, da onde o paciente está e da onde ele quer chegar. Tá bom. Então assim, você tem que ir trabalhando no tempo dele. Como eu não sei o que você come, não sei ainda quais são os seus hábitos alimentares, eu falei, eu vou levar alguma coisa assim no meio do caminho. Entendi, né? entendi. É um pão com semolina, esse pãozinho não tem ovo, né? Gente, vamos lá. Ele é uma semolina italiana, né? E assim, a única coisa que ele vai é um pouquinho de azeite mesmo na massinha dele. Eu fiz com levain, que é um fermento natural, né? Que eu mesma produzo em casa. E essa geleia orgânica, uma geleia de morango orgânica, ó, super gostosinho. O gosto, puxar, eu senti como se fosse gengibre, um cheiro meio de quentão. Enfim. Eu coloco pimentas, né? Vários tipos de pimenta, pimenta rosa, eu coloco pimenta caiena, coloco também hibisco, muitas vezes eu coloco também depois que ele tá pronto. Depois de porque que ele tem processo de fermentação, né? Tem um processo de fermentação. Quando termina o processo de fermentação, aí é o momento de eu colocar. Por exemplo, de manhã eu gosto de bater ele com couve. Eu ponho maçã e couve e bato e tomo. Né? E o pão, ele é todo esse processo. Gente, lembra um pão caseiro. Então, é uma coisa, isso que eu acho interessante. É uma opção muito boa. Se você pegar e você for ver, olha, ele tá totalmente macio ali. É muito macio, gente. Então as pessoas, elas precisam saber que dá para viver dessa forma. Então, eu já tive pacientes bariátricos aqui no consultório com transtorno alimentar grave, que sem restrição calórica nenhuma, só introdução de alimentos saudáveis e técnicas meditativas. Sem fazer cirurgia, sem nada. Nada. Uma obesidade que você fala, você cita quanto que a pessoa mais ou menos pesava? Então, pacientes que fizeram cirurgia bariátrica, muitas vezes não uma só, 2 cirurgias bariátricas, sleeve bypass, com reganho de peso. E que é tão agressiva, né? Não, e é complicado, né? Enfim, né? Tem uma suplementação, tem todo um contexto aí complicado. Subiram na balança e começaram a chorar em cima da balança, porque você não me tira nada, como que eu posso estar perdendo peso? Então, mas isso é reeducação alimentar. Exatamente. Reeducação alimentar é um estilo novo de enxergar o alimento, a vida, de se relacionar com o outro, por exemplo. E que é gradativo e sustentável, né? Totalmente. Porque eu acho que vai bem nisso, assim, a reeducação alimentar, como você está falando.
você não radicaliza, você começa a mostrar para a pessoa os alimentos que são importantes e que você não precisa consumir todo aquele alimento, todo aquele, o que está naquele saco plástico, né, naquele, enfim, e você vai aos pouquinhos, você vai reduzindo, né, e você começa a perceber que aquilo faz um efeito e que vai sustentar, né, não vai ser um processo imediato, mas que você vai levar para sua vida e você não vai ter esse problema de novo. Sim, você vai discutindo com o paciente o porquê da escolha dos alimentos. Sim. E você vai levando ele a conhecer o corpo dele e os termômetros que estão rolando ali. Que é tão importante. Isso é fundamental, porque as pessoas, elas estão... Eu sempre falo isso. Você, na verdade, está dentro do trem vendo a vida passar. Mas você não participa da vida. Por isso que as pessoas se tornaram tão infelizes como a maioria é. Porque elas perderam o prazer, por exemplo, de estar aqui com você conversando como a gente está, sabe? De comendo alguma coisa que eu com amor fiz pra você. Então, é essa sacada que eu acho prazer, que né? Que é esse prazer de comer coisa saudável. Porque antigamente, né, a gente tinha isso com os nossos avós, bisavós, Exatamente. de ir na casa, de ter esse prazer de fazer aquele alimento de forma saudável, sentar, conversar, e não só tecnologia. Hoje, infelizmente, e assim, gente cá, né, entre nós, as pessoas almoçam, às vezes é um casal e cada um tá no WhatsApp, as pessoas não se olham, mas isso é muito triste, né? Então, essa é uma das técnicas que a gente trabalha. Bacana. Como você come. Como a Ilka é na hora que ela come sozinha, como a Ilka é quando ela está comendo com alguém, como que é a Ilka. Que bacana. Raquel, fantástico. Agradeço pela sua participação. Imagina, Sucesso! Eu que sou feliz por poder. Sucesso assim mesmo nesse trabalho que é tão importante. Assim, eu falo que para a sociedade, né? Assim, que tenham cada vez mais doutoras Raquel, né? Por aí, né, gente? Porque realmente é um tema muito complicado, muito delicado e que nada melhor do que uma profissional de estar na pele, de ter passado por isso, mas assim, mesmo profissionais que não tenham, mas assim, a gente cada vez mais busca esses profissionais que estejam, né, tenham o olhar do paciente, porque não é simplesmente o paciente procurar um profissional, mas o profissional não se colocar na situação, porque só quem já passou, gente, sabe que é difícil, e nada melhor do que você procurar alguém que sinta isso. Obrigada mesmo. Imagina, de coração, de coração, eu amei. Obrigada. E gente, quer saber mais? Entre em contato com a doutora Raquel nos endereços abaixo. É isso, por hoje é só. Vamos nos preocupar em se alimentar corretamente, sem esquecer de reduzir, reutilizar e reciclar. Fui!